Todos nós sabemos que a situação do combate ao coronavírus parte de uma conscientização individual e também coletiva. Muitas empresas estão nos perguntando o que fazer do ponto de vista trabalhista, o que nós, advogados trabalhistas, podemos recomendar com segurança jurídica para passar por esse momento aí de dificuldades e de gestão das relações de trabalho. Bom, a gente elencou aqui alguns itens de modo esquemático para poder ser bastante aí objetivo e prático, em que pese a FIENG disponibilizar um material e algum tipo de formulário que facilite aí na gestão do dia a dia das empresas. Então, de modo bem sintético e esquemático, a gente colocou aqui os principais pontos. Precisamos de interpretar todo o arcabouço legislativo sobre a ótica da Constituição Federal, principalmente o artigo 170, que preconiza a função social da empresa. Em seguida, a gente observa a negociação coletiva, mesmo porque, do ponto de vista hierárquico, primeiro nós temos a Constituição Federal, depois a negociação coletiva e aí a legislação esparsa, incluindo a CLT. Importante frisar o artigo 2º da CLT, que preconiza o risco da atividade econômica, ela é do empregador. Então, são princípios que norteiam todas essas atividades aí, esses mecanismos de flexibilidade que nós vamos falar. E temos também que considerar, para fins de coronavírus, essa lei 13.979, que foi editada em fevereiro de 2020. Ela traz as questões das ausências ao trabalho, para fins de isolamento, cumprimento de quarentena e exames compulsórios dos empregados. Traz aí a responsabilidade do empregador no sentido desse princípio, que o risco da atividade econômica é dele. Bom, então vamos lá, analisando a negociação coletiva. O que se tem que ter em mente? O artigo 611-A inserido pela reforma trabalhista, que traz também o princípio, do negociado sobre o legislado, ele traz um rol exemplificativo de matérias que podem ser negociadas. Já o artigo 611-B, ele traz um rol taxativo de matérias que não podem ser negociadas. Isso é muito importante. Temos ainda o artigo 503 da CLT, que deve ser interpretado sobre a ótica constitucional. Ele permite a redução de salário com a redução de jornada em até 25%. Mas, lembrando que essa matéria, em que pese não está disposta no artigo, ela é matéria de cunho constitucional, então depende da negociação coletiva. Bom, outro mecanismo importantíssimo nesse momento é o mecanismo das férias. Lembrando que é preconizado na CLT um dos poucos direitos do empregador de que as férias serão concedidas de acordo com o interesse do empregador e não do empregado. Isso vale para as férias individuais e para as férias coletivas. Importante ressaltar o artigo 8º. Ele preconiza que, de acordo com o interesse público, e nesse caso a pandemia do coronavírus, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, se caracteriza como algo de interesse público, ele prepondera ao interesse de classe individual. Portanto, podemos aí interpretar de forma um pouco mitigada as formalidades para a concessão de férias, cumprimentos de prazo, enfim. Podemos interpretar dessa maneira neste momento. Temos ainda o banco de horas, nós temos praticamente dois tipos de banco de horas, aquele que depende de negociação coletiva e o mediante acordo individual com o empregado. Acordo individual com o empregado, banco de horas, nós estamos falando de 6 meses, mas é importante ter um termo aditivo ao contrato de trabalho. Superior a 1 ano, até 2, mediante negociação coletiva. O teletrabalho. A partir do artigo 75A, que foi trazido pela reforma trabalhista, temos lá toda a legislação que suporta a prática desse mecanismo de teletrabalho, home office. Porém, é muito importante dizer que é necessário a celebração de um termo aditivo ao contrato de trabalho. E a FIENG está disponibilizando um termo aditivo bem robusto que traz segurança jurídica para as empresas, conciliando também com ponto por exceção. Isso vai estar lá no material que já vai ser disponibilizado a partir de hoje. É importante também destacar que não cabe ao empregado criar dificuldades neste momento, porque, sob força do artigo 8º que nós falamos lá acima, que preconiza aí o interesse público ao particular, o interesse de classe, ele não pode haver recusa. Por adiante, nós vamos falar da doença, dos assuntos relacionados à doença. Até 15 dias, o afastamento é por conta da empresa.
Após o 15º, né, a partir do 16º dia, é responsabilidade do INSS. Aí o trabalhador, o empregado, ele vai ter que procurar o INSS e vai ser afastado aí e receber um auxílio-doença. Caso isso não ocorra, caso o INSS, né, entenda por não afastá-lo, ele está coberto pelaquela lei que nós falamos aqui atrás, a 13.979, que traz aqui a questão do isolamento, quarentena e exames compulsórios para fins do coronavírus. Por fim, rescisão do contrato de trabalho por força maior é previsto no artigo 502, inciso 3, porém é importante dizer que esse artigo ele só pode ser utilizado no caso de extinção da empresa ou de um estabelecimento. E aí o acerto rescisório, incluindo a multa do FGTS de 40%, o aviso prévio, é permitido o pagamento pela metade, mas no caso de extinção da empresa ou de um estabelecimento. Por fim, eu queria aqui deixar claro que a FIENG ela tem trabalhado, ela tem atuado bastante em mudanças legislativas. Existe um pacote de medidas emergenciais que estão sendo estudadas, né, pelo governo federal, e a FIENG contribuiu e muito para isso, com medidas de flexibilidade em todos esses itens aqui que eu trouxe e muito mais. Por hoje é isso, então estamos aí à disposição e vamos juntos enfrentar esse grande desafio.